Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a carta aos Gálatas, acompanhando as catequeses do Papa Francisco nas quartas-feiras. São Paulo, apaixonados por Jesus Cristo, muito apaixonado por ele, pois tinha entendido bem o que era a salvação, ensinou-nos que os filhos da promessa, isto é, todos nós, justificados por Jesus Cristo, não estão sob o vínculo da lei, mas são chamados ao estilo de vida exigente na liberdade do Evangelho. No entanto, a lei existe. Sim, existe de outro modo. A mesma lei, os 10 mandamentos, mas de outro modo. Pois uma vez que o Senhor Jesus veio, a lei não pode justificar-se por si mesma. E perguntemo-nos qual é, segundo a carta aos Gálatas, o papel da lei. Paulo diz que a lei foi como um pedagogo. É uma bonita imagem, a do pedagogo, sobre o qual já falamos na última vez, uma imagem que merece ser compreendida no seu justo significado. Parece que o apóstolo sugere que os cristãos dividem a história da salvação em duas e também a própria história pessoal. São dois os momentos, antes de se tornar crentes em Cristo Jesus e depois de ter recebido a fé. No centro está o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, que Paulo pregou a fim de suscitar a fé no Filho de Deus, fonte da salvação, e somos justificados em Cristo Jesus. Somos justificados pela gratuidade da fé em Cristo Jesus. Por conseguinte, partindo da fé em Cristo, há um antes e um depois, em relação à própria lei, pois a lei existe, os 10 mandamentos existem, mas há uma atitude antes da vinda de Jesus e outra depois. A história anterior é determinada pelo fato de estar sob a lei, e quem percorria o caminho da lei se salvava, era justificado. A história sucessiva, depois da vinda de Jesus, deve ser vivida, de São Paulo, segundo o Espírito Santo. É a primeira vez que Paulo usa esta expressão, estar sob a lei. O significado subjacente implica a ideia de uma servidão negativa, típica dos escravos. Estar submetido. O apóstolo torna-o explícito, dizendo que quando se está sob a lei, é como ser vigiado e preso, uma espécie de prisão preventiva. Este tempo de São Paulo durou muito, desde Moisés até a vinda de Jesus, e perpetua-se enquanto se vive no pecado. A relação entre a lei e o pecado será explicada de uma forma mais sistemática pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, escrita alguns anos após a carta aos Gálatas. Em síntese, a lei leva a definir a transgressão
é a tornar as pessoas conscientes do próprio pecado. Fizeste isto perante a lei, os 10 mandamentos, diz assim, tu estás no pecado. Aliás, como ensina a experiência comum, o preceito acaba por estimular a transgressão. Na carta aos Romanos, Paulo escreve: quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, fortalecidas pela lei, operavam nos nossos membros e produziam frutos para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para o que nos sujeitara, de modo que servimos num espírito novo e não segundo uma lei antiquada. Por quê? Porque veio a justificação de Jesus Cristo. E aqui Paulo expõe a sua visão da lei. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Um diálogo. Tu estás submetido à lei e estás ali com a porta aberta ao pecado. Começamos então a entender qual é o sentido da lei depois da vinda de Jesus e como Jesus veio trazer para nós a liberdade. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.